A graça e a paz de Cristo. Hoje é dia 29 de julho e nós vamos ler Provérbios capítulo 29. Você já sabe que o livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão do capítulo 1 até o capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur, o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. E esses 31 capítulos que formam o livro de Provérbios são capítulos que vão nos ensinando o caminho para a felicidade, para a conquista, para a realização, para a satisfação. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito com esse propósito, de trazer direcionamento a respeito da vida. E o livro de Provérbios começa no capítulo 1 dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o respeito absoluto ao Senhor. Devemos colocar em primeiro lugar a Deus, para que possamos ter a direção certa em tudo na nossa vida. E hoje é dia 29, nós vamos ler Provérbios 29, porque se você ler um capítulo de Provérbios por dia, que é o capítulo do dia, considerando que nos meses que tem 30 dias você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30, anotando aquilo que cada capítulo fala com você, naquilo que toca no seu coração, naquilo que toca no seu pensamento, naquilo que você nota que precisa corrigir, consertar, melhorar, se aperfeiçoar, você anotando isso e mudando a sua vida, tomando atitudes novas, você vai no longo do tempo melhorando e alcançando o caminho certo. Então, Provérbios 29, nós estamos lendo aqui nesse mês de julho a Bíblia na versão NTLH. NTLH é a abreviação de Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia que tem a linguagem atual e que facilita a leitura. Se você já tentou ler a Bíblia e sentiu dificuldades na linguagem, procure ler a Bíblia nessa versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Você vai entender com mais facilidade o texto da Bíblia. E vai ser bom que você entenda os textos da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vai trazer revelação daquilo que você busca. Vamos ler aqui Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Ouça a repreensão, ouça os conselhos dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, às vezes até dos seus filhos. Deus usa muitas vezes os filhos para trazer palavras de correção. Muitas vezes Deus vai usar o seu filho para dizer: por que você está bebendo? Por que você faz isso? Por que você não muda? Então escute os seus filhos quando eles trazem bons conselhos a você. Quem não escuta a repreensão cai de repente. A pessoa que insiste no erro, de repente, quebra completamente o seu caminho. Verso 2: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Você precisa votar em pessoas honestas. Você precisa escolher companhias, pessoas ao seu redor que sejam honestas. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Se você vota mal, se você não avalia em quem você vota, você coloca pessoas no governo que dominam e trazem o mal para o povo. Então é necessário que você procure escolher os melhores candidatos e é necessário que você escolha bem as pessoas à sua volta. Se os maus dominam o seu ambiente, se os maus estão à sua volta, então você vai ser mal influenciado. Verso 3: o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. O verso 3 está dizendo que
Quem ama a sabedoria foge da prostituição. O texto fala do filho homem, mas nos dias atuais nós temos visto meninas que têm se envolvido com prostituição. Você encontra nos dias atuais mulheres dizendo assim: porque eu fui lá e saí com A, com B, com C, porque eu que estou no controle, eu que estou no domínio. Então são pessoas que pensam que podem usar as outras pessoas para se prostituir. Depois de algum tempo elas se arrependem. Depois de algum tempo, quando ficam várias marcas desses vários relacionamentos, eles começam, tanto homens quanto mulheres, a ficar sem esperança com relação ao amor, com relação à vida sentimental. Então, esse caminho de prostituição é um caminho de destruição. Fuja desse caminho. Verso 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Lamentavelmente, é isso que você vê acontecendo no Brasil. Então, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. O que fazer? O que podemos fazer é orar pelo Brasil e procurar votar nos candidatos que têm mais comprometimento com a justiça e fazer o melhor para que a sua vida seja próspera. Fazer o melhor que você pode, aprendendo coisas novas, aprendendo como empreender, aprendendo como investir, fazendo treinamento de educação financeira para que você possa investir e aplicar os seus recursos de uma forma sábia, para que daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos, eu não sei qual idade que você tem, você possa ter uma aposentadoria que vem do fruto daquilo que você reuniu ao longo dos seus anos. Então pense em educação financeira. Busque conhecimento sobre vendas, sobre empreendimento, sobre empreendedorismo, sobre crescimento financeiro. Porque se você aprende a investir, se você aprende a comprar imóveis, alugar imóveis, se você aprende várias habilidades a colocar recursos em bons investimentos que pagam dividendos, que você vai ter recurso no futuro, isso vai trazer segurança para você. Então, empenhe-se, esforce-se, de forma que você não dependa do governo. Se você depende do governo, do INSS significa isso nunca será suficiente. INSS, isso nunca será suficiente. Então é preciso que você procure recursos, procure novas fontes de renda, procure falar a respeito desse assunto. Não é pecado falar a respeito de dinheiro, não é pecado você querer prosperar, não é pecado você buscar a riqueza. Em Provérbios, no capítulo 15, está escrito assim: a riqueza dos ricos é a sua fortaleza, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. Então, lá em Provérbios 15, fala claramente: a ruína dos pobres é a sua pobreza. Pobreza significa improdutividade, significa não produzir conhecimento, não produzir vendas, não produzir algum serviço, algum produto, não produzir algum serviço que atende o próximo. Então, nós estamos falando sobre esses temas aqui de riqueza, prosperidade, de ampliar as fontes de rendas, de aprender educação financeira, para que você possa ter
o seu caminho protegido. E esse texto, o livro de Provérbios, tem muitos versículos que falam sobre isso. Que aquele que é diligente é aquele que terá fartura, que aquele que sai da zona de conforto, não se entrega para a preguiça, para o comodismo, mas busca aprender coisas novas, prosperará. Então não dependa do governo, porque o governo não depende só do seu voto. Faça a sua parte, faça o melhor que você pode, escolhendo bons candidatos, candidatos que tenham compromisso com a justiça, com a verdade. Mas busque o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento, o seu autoconhecimento, para que você possa ter essa fortaleza. Como diz em Provérbios 15, a riqueza dos ricos é a sua fortaleza. Verso 5. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Então, já falamos sobre bajulação quando nós lemos Provérbios capítulo 26. No capítulo 26 de Provérbios, a Bíblia fala sobre o bajulador. É aquele que fica elogiando o próximo, mas dentro do coração não gosta da pessoa. Bajula para parecer que está concordando com o sucesso do próximo, mas dentro do coração não está contente. Então o bajulador é um mentiroso, é um enganador. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Quem bajula os amigos, logo, é descoberto. Quem fica elogiando os outros, mas dentro do coração carrega inveja, cobiça, não passa, não fica por muito tempo. Logo as pessoas percebem que a pessoa está bajulando. Logo a pessoa é cortada. Melhor do que ficar bajulando os outros é você gastar o seu tempo aprendendo, crescendo, ampliando a sua sabedoria, investindo em si mesmo, investindo em si mesma, crescendo, melhorando na vida espiritual, no relacionamento com Deus, melhorando na sua saúde física, cuidando do seu corpo, melhorando cuidando do seu corpo e da sua saúde, melhorando na inteligência emocional, lidando melhor com traumas, com mágoas, com ressentimentos, com inveja, com ódio, com cobiça, com raiva, com rancor, com ressentimento, ressignificando, colocando para fora aquilo que não presta e comprando novas emoções. O amor, a compreensão, a fidelidade, o respeito, a honra e crescendo como pessoa. Aí você não precisa bajular ninguém, você passa a ser uma pessoa de valor, que vai andar com pessoas de valor. Mas quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Os maus se entregam para o pecado, para as coisas erradas e são apanhados nos seus próprios pecados. Os maus, aquele que é infiel no seu casamento, é apanhado no seu próprio pecado. Ele perde o casamento. Aquele que é mau não recolhe os impostos na Receita Federal, não paga os direitos dos colaboradores, e engana na venda de produto e de serviço. Vai ser apanhado na própria armadilha do seu próprio pecado. Mas os honestos, quem faz tudo de forma certa, anda livre e feliz. Verso 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. O verso 7 diz que as pessoas direitas, as pessoas comprometidas com a justiça, com o bem de todos, se interessam pelos direitos dos pobres. Mas os maus, eles não se importam com isso. 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Então, existem aqueles que são as pessoas que criam confusão.
as pessoas que estão sempre colocando lenha na fogueira. Agora o sábio, ele sempre procura apaziguar as pessoas, manter tudo em paz. 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Em outras palavras, não vale a pena discutir com o tolo. O tolo não quer aprender. Ele dá risada, ele xinga e ainda causa confusão. Verso 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Então o verso 10 está dizendo: quem é luz anda com pessoas da luz. Quem é treva anda com pessoas das trevas. Os assassinos odeiam as pessoas direitas. Os que praticam o mal odeiam as pessoas corretas. Mas os bons protegem as pessoas direitas. 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então o tolo é aquele que, quando fica com raiva de alguma coisa, ele já grita, berra, xinga, maltrata, não tem domínio próprio. Agora, quem é sensato, quando passa por uma situação de raiva, ele tem controle emocional, ele se cala, ele tem domínio, e quando ele tem que falar a respeito de uma situação, ele sabe o momento, avalia o momento. Então, o verso 11 está dizendo: é melhor você treinar a sua capacidade de lidar com a raiva, com a ira, de lidar com a inteligência emocional. Seja inteligente emocionalmente. Tem assuntos que você não tem que conversar na hora da raiva. Tem assuntos que você precisa deixar passar um tempo para que você consiga ver com mais clareza a resposta certa, a solução certa. Então, como tem sido a sua vida no autocontrole da sua raiva? Quando alguém irrita você, quando você está no trânsito e alguém fecha você, você tem controle emocional ou você já sai gritando, berrando e xingando as pessoas? Quem não tem controle sobre a raiva não tem inteligência emocional. Essa falta de inteligência emocional traz muitas complicações nos relacionamentos, em todas as áreas, tanto dentro de casa, que afeta mais, quanto nas relações do trabalho, nas relações entre os vizinhos. Então, ter autocontrole, ter clareza para resolver as situações do dia a dia é muito importante. Veja como você está lidando com a raiva quando acontece um imprevisto com você. Se você tivesse que dar uma nota para você, qual seria a nota entre 0 a 10 em relação ao seu controle emocional quanto à raiva? Faça esse exercício e pense em buscar um treinamento sobre as suas emoções. Verso 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Então, se uma pessoa que é chefe de um departamento, se uma pessoa que é dono de uma empresa, se uma pessoa é o professor da sala, se uma pessoa ocupa um cargo de autoridade, o governador aqui é uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade. Quando uma pessoa que ocupa um cargo de autoridade dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Isso quer dizer que se uma pessoa lidera, ela vai ouvir pessoas, os seus subordinados, uns falando mal dos outros. Aí vem o primeiro e fala: o fulano falou mal de você. Aí vem o segundo e fala: o Beltrano falou mal de você. Aí vem o terceiro e fala: o Cicrano falou mal de você. Quando o líder não tem autoconfiança, quando ele não tem um controle a respeito dos seus liderados, ele acaba dando atenção a mentiras e todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Ele acaba olhando para todo mundo
e todo mundo não presta. Porque aquele que ocupa um cargo de liderança precisa ler gente. O que significa ler gente? Significa ter percepção, significa ter a habilidade de, conversando com cada pessoa, perceber o que a pessoa está dizendo, perceber o que a pessoa pensa a seu respeito. E você pode colher essas informações conversando com a pessoa, prestando atenção no que ela fala, prestando atenção nas opiniões que ela fala, prestando atenção nas críticas que ela faz. Aquilo que a pessoa fala revela bastante a respeito do que ela pensa. Então, se você presta atenção no que a pessoa fala, se você presta atenção em como a pessoa age, se você presta atenção como ela trata as pessoas ao seu redor, você consegue ler a pessoa. Então, ler gente é conseguir perceber o que as pessoas pensam, como elas são. Então, exercer cargos de liderança, governador, professor, diretor, presidente, supervisor, encarregado, exige essa leitura. Você que é pai, você que é mãe sabe que muitas vezes vem um filho e fala: o fulano fez isso hoje. E você sabe que muitas vezes esse filho, porque você conhece bem o seu filho, está querendo prejudicar o irmão às vezes. Ou às vezes está querendo receber uma vantagem em relação à irmã, em relação a outro irmão. Então, da mesma forma como os pais conhecem os filhos, fazem a leitura dentro de casa, é necessário também fazer a leitura dos liderados. O verso 12 fala isso. Quando um governador dá atenção a mentiras, quando ele não sabe ler gente, ele só escuta as pessoas, ele acaba vendo todo mundo como alguém que é mau. Verso 13. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Esse versículo 13 está dizendo que o pobre tem a mesma coisa que o rico. Tem aquela pessoa que é pobre e fica se vitimizando. Ela fala assim: todo mundo tem e eu não tenho. Todo mundo prospera e eu não prospero. Todo mundo consegue e eu não consigo. Mas o pobre e aquele que o explora, aquele que é o rico, aquele que é o patrão, aquele que é o dono do negócio, só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Então, a pessoa que reclama tem olhos. Deus deu olhos para todo mundo. A pessoa que entra numa empresa e, ao invés de ficar reclamando, começa a prestar atenção em como que o negócio funciona, como que as coisas são, pode aprender, observando, olhando. Deus deu olhos para todo mundo. Se você prestar atenção em como as coisas funcionam, observando, nós podemos aprender muitas coisas. Muitas coisas que nós aprendemos pela observação. Então Deus deu olhos. Alguns observam e põem em prática. E outros observam e ficam de braços cruzados. Não produzem nada, não fazem nada. E daí são justamente aqueles que vão ficar reclamando. Aquele que olha e vê como que a coisa funciona e põe em prática é aquele que prospera. Verso 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Então, o verso 14 diz: quem se preocupa com os direitos dos pobres acaba governando por muito tempo. Verso 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. O verso 15 está dizendo: é preciso corrigir os filhos. Quando os filhos recebem tudo o que querem e não são corrigidos, eles vão trazer vergonha para os seus pais. 16.
Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Então, o verso 16 está dizendo aqui que existe uma lei da semeadura. Os maus, quando eles estão no poder, as coisas erradas aumentam, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Em outras palavras, os maus certamente vão cair. Deus tem o governo, o domínio sobre todas as coisas. Os maus recebem o castigo pelo mal que fazem. E é justamente porque nós temos a certeza da lei da semeadura, de que quem planta o mal colhe o mal, é que se deve plantar sempre o bem. O bem sempre vence no fim. 17. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Mais um versículo que reforça o versículo 15, que é bom corrigir e disciplinar a criança. Corrija os filhos e eles serão para você motivo de orgulho. 18. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Então o verso 18 fala sobre a importância de ter um país governado pelos princípios, pelos ensinamentos de Deus. Verso 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. O escravo da bebida, por mais que você diga, pare de beber, ele não muda. O escravo da droga, o escravo da pornografia, o escravo da mentira, o escravo da ira, da raiva descontrolada. O que domina você? O que tem escravizado você? Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. O verso 19 está dizendo: se você não obedece, você vai continuar sendo escravo. Se você não põe um freio em si mesmo, se você não coloca um autocontrole a respeito dos vícios que querem escravizar você, ninguém vai conseguir colocar um freio. Só você mesmo, só você mesma sabe o que tem dominado a sua vida. Só você mesmo, só você mesma pode dizer: chega, eu não vou mais fazer isso. Então, veja o que tem colocado escravidão na sua vida. E decida corrigir-se, decida mudar. 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Então veja o perigo de falar sem pensar. Quando você fala sem pensar, você é pior que um tolo. 21. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. O verso 21 está dizendo que você tem que fazer separação entre as coisas. Então, se você tem um colaborador, se você tem ali um colaborador que é jovem, se você tem ali os filhos do colaborador, se você mima, trata como se fosse da casa, essa pessoa vai querer ser dono de tudo que é seu. Então, existe distinção. Existe distinção. O escravo, você deve tratar com respeito, consideração, mas para quem você traz para dentro da sua casa? Tem pessoas que não têm esse discernimento. São pessoas que trazem todo mundo para dentro da sua casa e acabam arranjando problemas na sua vida. Então, colocar dentro da sua casa é um lugar que é muito íntimo. Diz respeito à sua vida, aos seus valores, aos seus princípios, diz respeito à sua casa, à sua família. Você não deve trazer todo mundo para dentro da sua casa. Tem pessoas que perderam seu casamento porque trouxeram uma amiga, um amigo, que depois acabou tomando a esposa e o marido ali daquela pessoa que trouxe
as pessoas aleatoriamente para sua casa. Então você deve avaliar bem quem você traz para dentro da sua casa. Verso 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Então a pessoa que não está bem com a vida, ela sempre causa problemas e confusão. 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O orgulhoso não percebe as suas fraquezas. Ele enaltece, engrandece aquilo que ele faz bem. E aí ele vai pisando nas pessoas, dizendo dos seus atributos, das suas qualidades, até que tem um ponto, alguma coisa que ele precisa do socorro de alguém. E nessa hora, ele é tão arrogante, tão orgulhoso, humilhou tantas pessoas, que ele não encontra ninguém. Agora, quem é humilde e respeita a todos, será respeitado. O humilde, quando pede socorro, quando pede ajuda, ele tem muitas pessoas que querem socorrer e ajudar. Por quê? Ele sempre trata todos com respeito. O orgulhoso, quando ele se depara com a sua fraqueza, quando ele tropeça, ele não tem quem queira ajudá-lo. As pessoas têm aquela lembrança. É aquele que sabe tudo, então ele que se vire, ele que faça as coisas, ele sabe tudo. Verso 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Então o verso 24 está dizendo, fique longe de ladrões. Quem acoberta o pecado do outro, quem anda com pessoas que fazem coisas erradas, é inimigo de si mesmo. É cúmplice do ladrão. Se fala a verdade no tribunal, vai ser condenado junto, porque estava junto. E se diz a mentira, fica diante do julgamento de Deus. 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Então, o verso 25, na verdade, o verso 25 está dizendo assim: é perigoso ter medo dos outros e querer agradar os outros. Tem aquela pessoa que tem necessidade de aprovação. A pessoa sempre toma suas decisões querendo agradar os outros. Então é perigoso ter medo dos outros, é perigoso ter necessidade de aprovação dos outros. Porque de repente, os outros esperam que você faça uma coisa errada. E aí, a pessoa, pela busca da necessidade de aprovação, faz a coisa errada. Mas confiar no Senhor dá segurança. Em outras palavras, faça o que é certo. Confie no Senhor. É perigoso ter medo dos outros e fazer as coisas erradas. É perigoso você dizer assim: todo mundo aqui está mentindo, acobertando aqui a coisa errada. Então eu, por medo dos outros, também vou mentir junto com todos eles. Então, se você está num grupo de pessoas, sabe que alguém dentro do trabalho fez alguma coisa errada. Todos se reuniram naquele departamento para dizer assim: vamos mentir, vamos dizer que não sabemos quem que fez a coisa errada. Não vamos corrigir nada. E aí, a pessoa que confia no Senhor, ela vai dizer: não, nós sabemos, foi o fulano que fez a coisa errada. O fulano precisa assumir a sua responsabilidade. O fulano precisa assumir que foi ele que fez. Então, confiar no Senhor dá segurança. Confiar no Senhor dá segurança. Agora, quem acoberta por medo dos outros, isso é perigoso. Por que isso é perigoso? O dono do negócio, o patrão, pode resolver demitir todos daquele departamento. Ele pode dizer: ah, é? Ninguém vai dizer aqui quem foi que fez, não vai apontar, estão acobertando isso, então vou demitir todos e vou refazer esse departamento.
Então é melhor confiar no Senhor. Confiar no Senhor dá segurança. Verso 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Então, o verso 26 está dizendo: não adianta uma pessoa querer agradar pessoas importantes com falsidade. Deus vai dar a cada um o que cada um merece. No final, Deus dá honra a quem anda no caminho certo, e a pessoa que faz as coisas erradas, no tempo certo, será desonrada. Então, não, não é sobre agradar pessoas importantes que vai trazer as respostas daquilo que se busca, mas é em fazer a coisa certa. Porque fazendo sempre a coisa certa, você sabe que você plantou sementes boas e você vai receber o que merece. Você vai receber aquilo que você plantou, conforme a semente que plantou. 27. Os homens direitos não toleram os maus e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Então é aquela ideia. Quem anda na luz, os homens direitos, não toleram os maus, não toleram as trevas. E os perversos, os que andam na escuridão, não toleram os que vivem honestamente, não toleram os que vivem na luz. Não tem jeito. Quem anda na luz não bate com quem anda nas trevas. Então, veja quais são as suas amizades, refaça as amizades com aqueles que andam na luz. E se você tem andado em trevas, deixe as trevas e passe a andar na luz. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Evangelístico vem de evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia, que é o evangelho, é que Deus enviou Jesus. Jesus é a nossa boa notícia. Ele veio, anunciou o reino de Deus e morreu na cruz para que pelo sacrifício dele todos recebam o perdão dos pecados. Então, o apelo aqui, o convite, é para que você receba Jesus. Jesus é a boa notícia de Deus. Nós não tínhamos como ter relacionamento com Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Mas quando Jesus veio, pregou o reino de Deus na terra e morreu pela humanidade, toda pessoa que recebe Jesus recebe a boa notícia de que se torna filho, se torna filha de Deus. Então, lendo aqui na tela, Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. A fonte de tudo é Deus. Deus enviou Jesus. E muitas pessoas estão secas porque estão desconectadas de Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Ele veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Ele veio fazer nascer uma nova vida em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Ore essa oração de confissão que está aqui na tela. Essa oração de confissão é a oração em que você recebe Jesus. Aceita Jesus. Quando você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. E você passa a receber esse acesso direto ao Pai. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você pede perdão dos pecados e pede para Deus dar o Espírito Santo para te guiar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, que criou todas as coisas. Nós temos Deus Filho, que estava juntamente com Deus na criação de tudo, mas que veio em carne e morreu por nós, que é Jesus. E nós temos o Deus Espírito Santo, que é a presença de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade que fica na terra, habitando em todos os que recebem Jesus. É o Espírito Santo que fala
com o cristão. É o Espírito Santo que abre o coração e dá paz quando você está no caminho certo e que aperta o seu coração e diz: isso é errado, para alertar dos caminhos tortos, dos caminhos errados. E então agora você é filho de Deus, é filha de Deus. Procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que somente Jesus traz a salvação. Participe dos estudos da Bíblia, ore constantemente, falando para Deus, orando diretamente para o nome de Jesus. Jesus ouve todas as orações. Você não precisa orar para nenhum santo, para nenhuma imagem, não precisa carregar nenhum amuleto. O próprio Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio, morreu por todos nós, está à direita de Deus ressuscitado. Ele está vivo, ouvindo as suas orações para levá-las ao Pai. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque Ele nos amou e enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Dê glória a Jesus, que é o Filho, porque Ele morreu em nosso lugar e abriu acesso livre a Deus. Ele nos trouxe o novo caminho. E dê glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos acompanha todos os dias e nos guia até o céu. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a meditar em Provérbios todos os meses, para que você todos os dias cresça, melhore, se desenvolva, se conheça melhor e consiga alcançar os caminhos do bem. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandemente. Continue conosco nos próximos dias. Vamos ler amanhã Provérbios 30 e no dia 31 vamos completar esse estudo de Provérbios. Vamos terminar com a leitura de Provérbios no capítulo 31. Que Deus abençoe a sua vida. Se você perdeu alguns dos vídeos anteriores da meditação de Provérbios, eu vou deixar aqui no canto superior direito o card, que você vai poder acessar todos os vídeos dessa série. Eu vou deixar também aqui na tela final uma série chamada Provérbios e Vida Sentimental. Se você está buscando algum entendimento sobre a sua vida sentimental, nós gravamos uma série de Provérbios e Vida Sentimental. E você vai poder ler e acompanhar Provérbios nessa perspectiva. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.